Leucócitos altos no sangue. Essa frase faz parte da maior parte das perguntas que eu recebo aqui dentro do YouTube. A maior parte dos comentários de vocês é sempre falando sobre os leucócitos altos ou se deu superior a tanto, se eu devo me preocupar. Bom, galera, hoje eu vou responder sobre os leucócitos altos no sangue e eu vou fazer bem diferente hoje, tá? Eu vou bater um papo aqui com vocês sobre os leucócitos para tirar todas as suas dúvidas sobre os leucócitos altos. Para quem não me conhece, meu nome é Thaís, eu sou biomédica, eu trabalho com hematologia e eu sou criadora de mais de 4 cursos dentro de hematologia para análise clínica. E hoje, como é um assunto muito procurado, eu já vou até beber uma água, tá? Porque eu vou falar bastante. A primeira coisa para se entender os leucócitos é entender o que é um hemograma, né? O leucócito, ele é o número que vai aparecer para vocês, tá? Ali dentro do hemograma completo. E quando o médico ele pede um hemograma completo? Para entender melhor, o hemograma completo ele é um exame de triagem, tá? Então, geralmente, ele vai ser pedido quando você for ao médico e ele achar que é necessário. É um exame super simples de se fazer, tá? E é um exame que realmente é completo, tá? Quando se trata dos componentes sanguíneos, tá? Das células sanguíneas. Quando você faz o hemograma completo, ele tem 3 partes, né? Então, a gente tem a série vermelha, que são as hemácias, a série branca, que são os leucócitos, a série plaquetária, que a gente pode chamar de plaquetas ou também de trombócitos. Hoje eu vou falar sobre os leucócitos altos aí, para quem tem dúvida. Então vamos lá. Dentro dos leucócitos, né, a gente olha lá na parte que tem os leucócitos, lá no leucograma, a gente tem os leucócitos totais, que normalmente essa é a pergunta de vocês, né, dos leucócitos totais. Existe um valor de referência, tá, que pode ser utilizado de 4.000 a 11.000, que a gente utiliza esse range como normalidade. Em alguns laboratórios, pode ser que tenha uma pequena variação dentro desse valor de referência. E aí, Thaís, e se o meu leucócito tiver com valor de 13.000? É um leucócito alto? A gente pode considerar que sim, porém é uma leucocitose discreta, tá? Porque dentro da análise clínica, dentro do mundo, né, na área da saúde, do hemograma, a gente fala leucócitos altos, a gente tem o nome de leucocitose. E por que que talvez eu devo me preocupar ou talvez não? Primeiramente, a gente precisa entender qual é o normal, né? Você tem exames anteriores? Como é que estava, né, os seus exames anteriores? Sempre teve aquele número ou eram baixos, eram normais e de repente deu um pico aí, subindo muito os seus leucócitos? E uma coisa bem importante aqui de se falar é, os leucócitos, eles fazem parte do nosso sistema imune, tá? Então, cada leucócito que é contado ali dentro do seu hemograma, ele faz parte de uma fração do sistema imune. Se você observar lá no laudo do seu hemograma, vão ter os leucócitos totais e também vamos ter o quê? Os neutrófilos, os eosinófilos, os basófilos, os linfócitos e os monócitos. Essas são as células normais que devem estar circulantes no sangue periférico. Porém, elas também podem aumentar ou diminuir de tamanho de acordo com alguma patologia que o paciente tenha. Vamos falar aqui um pouquinho sobre as funções de cada tipo de leucócito, tá? Vou fazer um resumão aqui para vocês. O neutrófilo segmentado, ele é responsável por combater bactérias, tá? Então, infecções bacterianas, ele tende a estar em maior número. Os eosinófilos, ele é responsável pela defesa parasitária e algumas vezes em alergias, tá? Os basófilos, eles estão presentes em reações alérgicas, então eles vão ter um número maior em reações alérgicas. O linfócito, ele vai estar presente em defesa viral, então ele vai ter um aumento se você tiver alguma patologia ligada a vírus, tá? E o monócito, ele é uma célula que faz a fagocitose. E o que eu quero dizer com fagocitose, tá? Ele é uma célula grande, tem o seu citoplasma aí mais abundante e ele fagocita. Isso quer dizer que é como se ele engolisse, né? Vamos falar assim dessa forma, algum corpo estranho ali dentro que esteja causando algum tipo de patologia no seu corpo. Então ele pode aumentar tanto em infecções virais quanto em infecções bacterianas, tá?
E como que eu vou saber, Thaís, qual que é qual? Na verdade, a gente precisa fazer uma relação de todos os exames que você tem de análise clínica, tá? Que foi feito junto nesse dia do hemograma, junto com a sua clínica, tá? Isso eu quero dizer com o seu histórico e também os seus sintomas que você estava sentindo naquele dia que você fez o hemograma, e também todos os outros dados do hemograma. Se você prestar atenção, o hemograma ele tem muitos dados. E um interpretador, né, um analisador, um analista de laboratório, que seja um biomédico, um biólogo ou outras pessoas que também podem trabalhar dentro da análise clínica, ele vai analisar o seu hemograma por completo, tá? Ele não vai olhar somente a sua série branca, ele vai olhar ele todo. E aí, com esse conjunto é que pode sim ser sugerido algum tipo de patologia, mas a gente não pode afirmar nada. Lembra que eu falei para vocês lá no começo que o hemograma é um exame de triagem? Tá gostando desse assunto? Se você tá gostando desse assunto, se eu tô conseguindo tirar pelo menos um pouquinho da sua dúvida sobre os leucócitos altos, não se esquece aqui de se inscrever no canal, dar o like, ativar o sininho para saber dos próximos vídeos e também de compartilhar com um amigo que ainda não sabe por que tem leucócitos altos, tá? Muitas vezes o paciente ele tem uma gripe forte ou qualquer tipo de desestabilização da sua saúde, tá? E a gente sabe, né, galera, quando a gente tem a vida corrida, é muito estresse, é má alimentação, não faz exercício físico, não toma sol, o que que acontece? A imunidade, ela pode cair e aí pode ser que a pessoa pegue algum tipo de doença, tá? E não, quais são as doenças mais comuns, tá, que eu vejo, assim, que vocês geralmente vão ao médico e que perguntam? Gripe, infecções urinárias, febre, existem vários motivos, tá, para os seus leucócitos aumentarem. Então, assim, se você deve se preocupar, é importante sempre observar o conjunto da obra, tá bom? Falando dentro da hematologia para análise clínica, quando a gente observa leucócitos altos e também células que não deveriam estar no sangue periférico, e quais são essas células, né, que não deveriam estar no sangue periférico? São células que são imaturas. Se você não sabe ainda, no nosso sangue periférico a gente só pode ter células maduras, tá? Por quê? Porque aquelas células são produzidas na medula óssea e a medula dispara essas células para o nosso sangue periférico quando elas estão maduras, para elas exercerem o seu papel fundamental, né? O papel que elas foram preparadas para exercer, que é justamente, né, nos proteger, fazer parte do nosso sistema imune. Se ela dispara uma célula que não está preparada, né, para combater, isso quer dizer que está acontecendo algum tipo de desregulagem aí no nosso sistema. Isso pode acontecer? Pode sim. A nossa medula ela pode disparar algumas células que não estão preparadas, e eu quero dizer que são aquelas células adolescentes, sabe? As células que estão na maturação, que estão ainda chegando na fase adulta. E quando o analista ele percebe isso, ele também vai fazer a leitura dessas células, a contagem e vai fazer a liberação no laudo. E aí sim, pode ser que seja uma infecção que exija um pouquinho mais de esforço, né? Exija um pouquinho mais de medicamentos mais específicos. Então, qual é a melhor saída quando você tem um leucócito alto? É sempre procurar um médico. Pode ser que ele baixe sozinho? Com certeza. Às vezes você tem uma gripe, aquelas que a gente chama, né, de gripe mal curada, e aí o leucócito se mantém alto, e aí depois quando você passa essa fase de estresse, a imunidade acaba se estabilizando e você não tem mais esse leucócito alto. Então, sempre procure o médico, junte todas as informações que são necessárias aí para o médico chegar a uma conclusão, e também ele vai poder, você ajudando ele com essas informações, ele vai poder te ajudar melhor. Se gostou desse assunto, não se esquece de se inscrever no canal, dar o like aqui embaixo, ativar o sininho, porque é dessa forma que eu sei que os assuntos estão fazendo sentido para vocês. Um beijo e até a próxima!